Nós tivemos em Belo Horizonte o Renichal Experience, que foi um evento incrível. Nós vimos alguns fragmentos do que é a Renichal. Então, essa expedição aqui a gente quer mostrar com mais profundidade, com mais riqueza o que é a Renichal. Então, meu grandíssimo amigo Marco Bueno vai poder fazer esse tour com a gente, mostrando. Detalhe, tudo o que a gente vai mostrar aqui para vocês é totalmente acessível para vocês poderem vir aqui dentro da Renichal e conhecer mais. Certo, Marco? É isso mesmo, Moisés. Seja muito bem-vindo ao Renichal Innovation Center. Obrigado. Como você disse, a Renichal ela tem uma linha de produtos muito ampla. Certo. A gente trabalha desde das pontinhas de medição até as máquinas de manufatura aditiva metálica, que são hoje a ponta de lança em tecnologia no mundo da indústria. E para a Renichal, existe um fio condutor entre essas tecnologias. Certo. O que a gente procura é gerir o processo através de dados. Essa gestão a gente chama de conceito produtivo pirâmide. O conceito produtivo pirâmide, ele divide o processo em 4 etapas. Certo. E em cada uma das etapas existe uma coleção de soluções para gerar dados e tornar essa etapa mais rápida, mais econômica e mais garantida do ponto de vista de qualidade de resultados. Legal. Em cada uma dessas etapas a gente tem tecnologias tanto simples como uma ponta de medição que tem os seus materiais importantes ali, como tecnologias que usam softwares embarcados, inteligência artificial e outros recursos de altíssimo nível aí. Aqui no Innovation Center a gente convida os clientes para virem conhecer essas tecnologias. Legal. O que a Renichal faz é inovação, é transformar a manufatura do seu método convencional para um método novo que vão trazer esses benefícios, tempo, custo e qualidade. Essa transformação ela depende de você experimentar, de você conhecer, de você ver o novo. Certo. E esse ambiente está preparado exatamente para mostrar o novo para o nosso público, para os nossos clientes, para os nossos amigos aí. E nesta sala a gente tem uma parte da exposição dessas tecnologias, né? Nós temos as ilhas onde a gente mostra um exemplo, né? Uma parte dos produtos de forma estática, exatamente para a gente dar essa introdução, para a gente fazer um primeiro contato do cliente com a tecnologia, do ponto de vista até visual, ele entender fisicamente do que a gente está falando. Então a gente tem as ilhas de soluções para máquina de usinagem, para máquina de medir por coordenadas, que são soluções de medição em laboratório. A gente tem a ilha onde a gente mostra as soluções de manutenção de máquinas, na parte de diagnóstico de máquina-ferramenta, manufatura aditiva, que é uma tecnologia mais recente, e a nossa parte de componentes, que são os sensores para medição de posicionamento linear e rotativo, que a gente usa dentro das máquinas de usinagem, por exemplo, para monitorar a posição do eixo. Legal. A relação desses produtos, se a gente voltar para a pirâmide, ela é exatamente você enxergar a sua capacidade antes de ligar a máquina. A base do processo é antes de ligar a máquina. Sim. Aqui a gente está falando dos departamentos de manutenção, que vão garantir que a geometria da máquina está ok, que a precisão daquele centro de usinagem está de acordo com a minha necessidade lá na frente, antes de eu começar. Para isso, a gente tem que monitorar a geometria de máquina, a gente tem que medir capabilidade de sistemas. Então, as nossas soluções elas estão ligadas nessa área. Num segundo momento, a gente está ligando a máquina, mas a gente não começou a cortar material ainda. Aqui a gente fala de preset de ferramentas, de posicionamento de blank. Como eu faço esses processos serem rápidos, econômicos e garantidos? Então é aí que entram as nossas soluções. Quando você começa o processo produtivo em si, cortar material, a gente tem uma coleção de soluções para inspeção durante o processo. Perfeito. Aqui nós vamos estar monitorando variação térmica do sistema e quanto isso está influenciando na peça, quebra de ferramenta, desgaste de ferramenta. Então são soluções que a gente trata no momento 3 da pirâmide, inspeção, e depois que o processo termina, eu tenho o laboratório que vai certificar tudo aquilo. Se eu tiver um processo com várias operações em máquinas diferentes, eu preciso garantir que essas coisas estavam sincronizadas. Então, no topo da pirâmide, a gente tem um monitoramento pós-processo. A escolha da pirâmide, ela explica
quão importante é você aplicar essas soluções em determinados momentos. De nada adianta eu ter um super recurso no monitoramento pós-processo se eu não tiver aplicado na base um recurso para monitorar a geometria da ferramenta. A gente brinca aqui, Moisés, que se você colocar uma Agility, que é hoje a máquina de medir mais rápida do mundo, e não completar as outras etapas da pirâmide, o máximo que você vai conseguir é saber muito rápido que você fez tudo errado. Exato. Então, quanto mais cedo, maior é o impacto no resultado final. Legal. E assim, é incrível essa preocupação, né? Esse degrau por degrau do cliente. Né? Então, você explicou muito bem cada etapa e cada aplicação, né, dos produtos e tecnologias Renichal. Agora, uma pergunta. Como que o time, como que a família, eu gosto muito dessa palavra, a família Renichal pode ajudar o cliente exatamente nessas etapas, né? Claro que eu já conheço, né? Eu sei Legal. como que a seriedade do profissionalismo da Renichal, mas é aquilo, isso aqui prova que não é, digamos, só vender. Quando o técnico, o consultor da Renichal estiver na empresa, ele não está querendo apenas vender uma tecnologia, ele quer instruir. Exato, né? exato. O termo que a gente usa é entender. Né? Eu quero entender o processo do cliente, os pontos onde eu posso contribuir e sugerir da maneira correta. Né? O nosso time ele tem uma lente né, para observar o cliente, que é essa pirâmide. Então a gente olha para o processo do cliente através dessa lente e tenta identificar as oportunidades de melhoria que a gente tem lá. E essa estrutura, ela vem de apoio nesse sentido, porque inovar muitas vezes causa estranheza. Mas eu faço isso há muitos anos, né? Então, além de a gente ter uma estrutura de auditório, para a gente ter treinamentos conceituais, salas de reunião, nós temos essa sala que é para a gente apresentar, fazer uma introdução, e nós temos o Renichal Innovation Center. Tá? O Renichal Innovation Center é onde é muito mais bacana de visitar, porque melhor do que ver é você fazer. Perfeito. Tá? Então, vou te mostrar, Moisés, como é que funciona isso aqui. Aqui no Renichal Innovation Center, Moisés, a gente proporciona a oportunidade do cliente experimentar as soluções antes de fazer qualquer investimento. Perfeito. A ideia aqui é que ele esteja convencido que aquele investimento vai trazer realmente o retorno que a gente espera de redução de custo, melhoria de qualidade e redução de tempo nos processos. Então, o que a gente proporcionou aqui é uma fábrica piloto, né? Uma fábrica do ponto de vista dos controles, né? Onde a gente tem alguns sistemas de medição em chão de fábrica, trabalhando como eles são lá na indústria. Isso aqui são cases reais, né? São peças de clientes que a gente traz para cá. Nesse ambiente, a gente faz alguns eventos de divulgação, a gente faz algumas demonstrações específicas para um cliente que esteja em processo de aquisição e os treinamentos para os operadores. Ah, perfeito. Então, a gente tem aqui a Equator, que é a nossa solução de medição em chão de fábrica, né? Em algumas versões. A Equator é um equipamento que ele tem a versatilidade de trabalhar entre 5 e 50 graus, ou seja, a variação térmica não influencia na exatidão. Perfeito. E eu posso trabalhar ele com níveis de automação diferentes, desde uma carga e descarga manual, ele sendo uma estação, até um robô que alimenta a máquina e os resultados são conectados direto no comando do centro de usinagem, Legal. Já interagindo com o programa. Tá? Então, a gente tem a Equator aqui. Neste centro de usinagem, a gente tem o nosso arsenal de soluções para medição em processo. Tá? Aqui a gente tem os presets, os apalpadores, né? E os softwares que melhoram tanto a programação como a operação do controle de processo durante a execução. Tá? Correto. Então, aqui a gente chama de soluções de máquina-ferramenta para nós, né? Aqui também acontecem muitos treinamentos, apresentações de solução específica, uma demonstração. E na terceira área, nós temos a área de medição por coordenadas de laboratório. Tá? Então, aqui nós temos tanto as soluções de retrofit em máquinas de medir por coordenadas, que transformam uma máquina antiga numa máquina moderna. Né? Correto. Então, eu consigo colocar uma tecnologia de medição em varredura, scan, numa máquina que tradicionalmente era toque. Eu coloco
o que existe mais moderno hoje, que é a medição em 5 eixos, numa máquina 3 eixos. Tá? Isso a gente consegue, é um dos produtos que a gente consegue desenvolver. Nessa nossa análise, a gente muitas vezes sugere isso para o cliente. E, para nós, o que é hoje o ponto mais alto em termos de tecnologia de medição por coordenadas é a Agility, que é a nossa máquina 100% Renishaw. Essa máquina é fabricada totalmente na Inglaterra e ela é uma máquina multisensor. Eu tenho medição em 5 eixos, tátil, por toque e varredura. Eu tenho medição por imagem, eu tenho medição de rugosidade, medição por ultrassom e medição de temperatura. Tudo isso num único equipamento. Concentrado no equipamento, que dá uma série de benefícios sempre nos 3 pontos que a gente repete muito, de velocidade, custo e qualidade de resultados, né? Então, e nós temos, o Innovation Center está funcionando desde abril do ano passado, estamos completando 1 ano agora, e nós tivemos mais de 400 visitantes nesse 1 ano. Entre eventos, demonstrações, entre escolas. Isso é um convite que a gente gostaria de fazer para o time Papo CNC e para todo mundo que acompanha o teu trabalho, né? Venham até o Innovation Center, tragam os seus desafios de metrologia. O nosso time adora pegar osso para roer. Legal, perfeito. E fazer os testes, né? A gente pode desenvolver ações específicas, né, para uma situação, para um cliente, ou eventos em conjunto. Se tiver alguma escola, uma entidade que quer trazer seu time aqui para conhecer o que tem de mais moderno em metrologia industrial, estão todos convidados, estamos esperando por vocês. Obrigado. E assim, é nobre essa iniciativa, né, da Renishaw, o fomento à tecnologia e principalmente ao conhecimento, porque isso é extremamente importante, né? Talvez a gente não tenha esse acesso, essa noção dessas tecnologias, o quanto isso é importante, né, na precisão, né, no processo fabril mesmo. Então, o quanto isso é importante e acessível. Né? Então, tem gente que talvez tem apenas uma noção, poxa, será que isso é acessível? Sim, aqui na Renishaw é. E agora eu vou falar um pouco de Papo CNC. Do mesmo jeito que o Marco muito bem explicou, o que encanta na Renishaw é essa iniciativa do não compre antes de validar. Né? Então essa disponibilidade. A gente tem essa disponibilidade também na Papo CNC com as tecnologias da Renishaw que estão presentes lá. Eu falo com os clientes de Minas, não compra nada, vem aqui, traga a sua peça. Primeiro a gente faz o processo, você conhece, viu que validou, poxa, faz sentido. Moisés, gostei, ok, agora é com a Renishaw, o bate-papo é direto com eles. Então isso é acessível lá em Belo Horizonte e mais incrível ainda aqui dentro da Renishaw, porque pega toda a pirâmide, né? Marco, eu recebi uma pergunta essa semana, uma pergunta legal, curiosa, sobre treinamentos Renishaw. Como a gente teve o Renishaw Experience lá em BH, um seguidor falou, Moisés, como que eu faço para ter acesso a treinamentos? E também recebi uma pergunta de um cliente lá de BH, na verdade ele é um programador, falou, Moisés, eu quero desenvolver mais na Renishaw, aqui na minha empresa tem, só que quando foi feita a implementação eu não estava. Então eu queria desenvolver mais. Eu recebi alguns direcionamentos. Isso é muito comum, né? Muito comum de quem eu trabalhei lado a lado e agora eu quero desenvolver mais. Os treinamentos da Renishaw são acessíveis? Tem um calendário? Como que funciona? São acessíveis, né? A forma como a gente trabalha é o seguinte, a Renishaw ministra os treinamentos de operação dos produtos. Certo. No caso de máquina de usinagem, das rotinas que coletam dados e fazem uso dos nossos apalpadores e presets. Esses treinamentos eles estão abertos para quem quiser fazer. Legal. Né? Não existe um calendário. Tá? Eles acontecem de uma forma regular assim que o cliente adquire um produto Renishaw. Perfeito. Então, junto com o investimento de aquisição, ele recebe um treinamento. Toda vez que é necessário fazer um treinamento de recuperação, né? Alguém que perdeu ou que por causa de um turnover aí não estava naquele momento, pode acessar o nosso time, a gente organiza um treinamento para aquela pessoa. Perfeito. Tá? Os treinamentos, inclusive a grande maioria deles são feitos no pé da máquina, junto com o equipamento. Não precisa vir até São Paulo para isso.
O que a gente está desenvolvendo, e aí a gente tem a Papo CNC como um dos grandes parceiros nisso, é que no nosso universo não é só aprender a usar o apalpador, a tridimensional. Você precisa saber de conceitos de usinagem, conceitos econômicos ligados à usinagem, que vocês são especialistas nisso. Então, o que nós estamos montando, Moisés, é um time de parceiros que conhecem a ciência por trás da tecnologia e nós vamos disponibilizar a nossa estrutura para fazer esses treinamentos aqui em São Paulo. Uau. Então, muito em breve, nós vamos ter um calendário com treinamentos ligados à nossa área, que vão usar aqui o nosso auditório, as nossas salas de treinamento aqui. Aí sim, nós vamos divulgar isso nas redes sociais com vocês, Legal. Nosso material aí, as datas e as condições para cada um desses treinamentos. Perfeito. Então, eu já reafirmo, porque eu já falei isso, o compromisso Papo CNC, nós vamos estruturar um treinamento para poder fazer aqui dentro da Renichal, aqui em São Paulo. A gente tem bastante seguidores, pessoas que acompanham a gente que é de São Paulo e sempre, Moisés, quando que você vem para São Paulo, quando que vocês vão fazer um evento? E esse evento vai ser aqui dentro da Renichal. Vamos fazer isso sim. Perfeito. Muito Compromisso, bom, obrigado. Valeu. E vamos agradecer aqui mais uma vez a você, o Fernando, a toda a equipe da Renichal, né? Fabiano, o Léo, que estiveram lá com a gente. É uma família incrível. E obrigado pela oportunidade de estar aqui demonstrando fragmentos do que é a Renichal e mais uma vez a parceria que vocês estão sempre nos apoiando, acreditaram, a Renichal acreditou no nosso projeto lá no começo. Marco, estou com você, Moisés, vamos para cima. Isso é extremamente importante e gratificante. Legal. Obrigado pela oportunidade mais uma vez e sejam sempre bem-vindos. Obrigado. E agora, para enriquecer ainda mais essa experiência aqui na Renichal, consegui parar o Fernando aqui um pouquinho para bater um papo com a gente. Fernando é o presidente da Renichal América do Sul, então é uma honra ter esse momento aqui com você. Quero agradecer, primeiramente, pela parceria com a Papo CNC. A Renichal está com a gente, está nos apoiando há bastante tempo, então a gente tem uma sinergia muito grande. E também tá junto para colaborar ainda mais com a nossa indústria brasileira, então isso é extremamente importante. E a gente vai fazer um bate-papo com o Fernando para conhecer um pouco a trajetória dele, não só dentro da Renichal, o seu começo, Fernando. Conta um pouco para a gente aí como que foi. Legal, Moisés. Bom, minha trajetória, eu sou técnico mecânico, né? Desde adolescente escolhi a carreira de técnico mecânico, depois de fazer uma visita para conhecer a escola técnica, vi várias opções e achei que a mecânica era a minha vocação. Então veio de uma trajetória técnica, né? Então comecei tendo experiências com software de projeto, de manufatura, e aí fui tendo acesso a outras tecnologias, parte de engenharia reversa, sistemas de medição e inspeção. Então acabei tendo contato aí com diversas etapas na área de manufatura, né? E aí, a partir disso, fui desenvolvendo minha carreira, acabei me especializando em fornecer esse tipo de tecnologia para os clientes, né? Então aí acabei indo mais para uma área um pouco mais comercial, mas sempre um comercial muito técnico, né? Sempre trazendo valor, explicando para os clientes quais são os benefícios, quais são os ganhos. E depois, nos últimos anos, acabei vindo para a área de gestão. Assim, um pouco desse bate-papo, o propósito, a gente está vivendo um momento muito desafiador no que tange principalmente ao capital humano. Sim. Digamos que tudo hoje é o imediatismo. Por que o propósito desse bate-papo, dessas perguntas? O breve momento que você compartilhou tem uma trajetória. Eu sempre falo isso no Instagram, degrau por degrau. Então, o nada é do nada. E a Renichal, você está há quanto tempo? 14 anos. 14 anos. Sim. Você entrou em qual área? Sim, eu entrei aqui como gerente de negócios para máquina-ferramenta, então todos os portfólios e soluções voltados à máquina-ferramenta. Certo. E foi em qual ano? Em 2011. 2011, 2025, 14 anos. Legal, então a gente vai aprender um pouco aqui com o Fernando em 14 anos de gerente para chegar à presidência América do Sul. O que você me diria que foi uma boa escolha que você fez profissionalmente para você chegar a, digamos, esse sucesso profissional
né, essa carreira bem sólida e bem bonita? É uma escolha de atitude, na verdade, né? Eu sempre fui um cara muito curioso. Desde que eu comecei a minha trajetória, sempre que havia uma oportunidade de uma exposição a uma solução nova dentro da empresa, eu sempre me voluntariei para tentar desenvolver, para tentar entender aquela solução. Então, desde o começo, como eu disse, cada etapa comecei com determinados tipos de software, depois entrei na engenharia reversa, tudo mais. E a cada vez que essa oportunidade surgia, eu sempre tinha essa, até por curiosidade mesmo, né, essa atitude de me voluntariar, né? E isso fez com que eu adquirisse uma bagagem muito boa, né? E também capacidade de desenvolver e de treinar pessoas e, enfim, você acaba liderando depois o resto da equipe, como você tomou dianteira daquele assunto, né? Então, isso é uma constância e eu acredito que isso foi uma boa escolha que eu fiz, né, de sempre seguir essa... Legal. Tem muito a ver com o que a gente fala muito nos treinamentos. Treinamentos da Papo CNC, a gente não fica somente o técnico. Então, a gente trabalha soft skills e hard skills. Então, Perfeito. a gente procura mostrar isso para as pessoas que, com boas escolhas, que, óbvio, nessas boas escolhas são boas atitudes também. Claro. A gente não ficando engessado, a gente consegue novos degraus mesmo, né, na carreira profissional. Sem dúvida. Então, complementa bem, né? Ou seja, atitude, proatividade, né? Que tem muita sinergia com isso, comunicação, liderança. Então, reafirmando, né, o que a gente fala nos treinamentos. Somente, se for, talvez falando para um público de programadores e operadores, somente o técnico ali na máquina, a gente não chega a um cargo, né, se almeja uma trajetória mais ampla. Então, a gente precisa focar mais, né, em outras habilidades também. Legal, Fernando. E assim, para a gente finalizar esse bate-papo, uma mensagem que você deixaria para quem é da área e deseja, poxa, eu quero permanecer na área, mas eu quero ter uma carreira brilhante, talvez a palavra seria essa. Não, reforçar a questão da atitude, né? Acho que é Legal. importante você sempre estar disposto a buscar e entender as inovações que chegam no seu ramo de atuação. Então, a todo momento, eu acho que hoje a indústria está sempre recebendo aí seus fornecedores, e esses fornecedores trazem alguma novidade. Pode ser uma pastilha nova de corte, pode ser uma solução de controle de processo, controle de setup, pode ser qualquer outra coisa, né? É importante que você tente entender e ver se aquilo vai trazer benefícios. Pense como se a empresa fosse sua. Perfeito, excelente. E isso vai, conforme as pessoas vão vendo que você tem essa atitude, as portas vão se abrindo e aí você acaba tendo essas oportunidades. Não, perfeito. Para reforçar, isso aqui vai ser um compromisso meu em todas as gravações que nós fizermos. O Fernando falou ali de ficar, né, atento mesmo ao que tem, por exemplo, de inovador. Vocês vão acompanhar a página da Renichal, seguir a Renichal em todos os canais, né, todas as comunicações, Instagram, YouTube. Eu tenho falado isso, que chega a ser quase que um absurdo quem é da área não acompanhar o que é da área. Poxa, a gente deveria ser obrigatório, a gente deve as melhores tecnologias de ferramentas, as melhores tecnologias de fixação, de setup, de precisão. Poxa, tá na minha área, então é o momento da gente ter um insight e ver o que pode agregar dentro da empresa ou agregar profissionalmente, acompanhando o que tem, né? Poxa, então vamos lá, fixação, software, qualificação, tudo que tiver de bom na área, retenha o que é bom, né? Filtro, porque a internet também pode ser perigosa, mas as empresas de referência para a nossa área a gente deve acompanhar para pensar num sucesso profissional. Perfeito, Fernando? Então, Muitíssimo obrigado por tudo, pela parceria e por contribuir tanto com esse PapoCast aqui. Obrigado. Eu agradeço.